Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Franklin Alves e estou aqui para apresentar a vocês a disciplina de Eletrônica Digital. Faz parte do curso técnico em Automação Industrial do Instituto Federal do Piauí. Essa disciplina vamos apresentar em 3 aulas. Nesta primeira aula, vamos seguir este roteiro, em que iniciaremos a partir da introdução aos sistemas digitais. Vamos falar um pouco também sobre sistemas de numeração, operações binárias e códigos BCDs. O objetivo dessa disciplina é capacitar o aluno a compreender os conceitos elementares da eletrônica digital e a identificar e trabalhar com sistemas digitais e suas implementações lógicas. Bem, vamos falar um pouco sobre o que significa esse sistema digital. Os circuitos digitais são a base dos microprocessadores, o cérebro dos computadores. São eles que tomam as decisões a partir dos sinais de entrada que recebe do meio externo. Esses sinais digitais, eles se mostram muito mais fáceis de processar, muito mais fáceis de armazenar e são bem menos afetados por interferências do meio externo do que circuitos do passado, que eram chamados de circuitos analógicos. O que significa essa representação analógica? É uma quantidade contínua ou proporcional de um valor físico. Pode ser uma tensão, uma corrente, algo que eu estou tentando medir e que tem sua variação com o tempo de maneira contínua. Posso citar como exemplo a temperatura, que varia de maneira contínua. Aqui no slide podemos ver o controle analógico de um reservatório, em que eu vou utilizar uma tampa que vai vedar ou vai deixar passar a vazão de um líquido nesse reservatório. Esse controle de abertura ou fechamento da tampa se dá a partir de uma boia, que pode subir ou descer conforme o nível da água. A representação digital ela é diferente da analógica, pois nós não vamos trabalhar com quantidades proporcionais, mas sim com valores fixos ou sinais discretos, que vão variar de forma através de saltos ou degraus. Um exemplo de representação digital pode-se dizer a quantidade de dedos que podemos indicar um número através de dedos. Ou mesmo o controle digital de um reservatório, como é mostrado nesse slide. Nós temos 2 sensores. Esses sensores digitais indicam a presença ou não do líquido, né, nos níveis indicados. O mundo ele é quase que totalmente analógico. Portanto, se nós queremos digitalizar esse sinal, nós precisamos convertê-lo de analógico para digital. Essa conversão ela se dá a partir de um transdutor. Esse transdutor, na verdade, ele vai fazer a conversão de um tipo de energia em outro. Uma energia térmica, por exemplo, da temperatura ambiente, ela é convertida em um sinal elétrico, que esse sinal elétrico continua sendo um sinal analógico. Portanto, precisamos passar por uma nova etapa de conversão, que é o conversor analógico digital. A partir disso, temos um sinal digital que pode ser processado. Logo após, vamos converter novamente de digital para analógico e mostrar na saída de um atuador o sinal devidamente processado como desejado. Bem, essa representação de sinais, ou representação de dados, ela é dada através de números. O computador vai trabalhar com esses números e ele vai processá-lo digitalmente desta maneira.
Esses números, ou sistemas numéricos, eles são importantes para o conhecimento da disciplina. Temos, por exemplo, o sistema decimal, o sistema binário, o sistema octal e o sistema hexadecimal como os principais, os que podem ser mais vistos. Que são os sistemas de numeração. É um conjunto de símbolos utilizados para a representação de quantidades e regras que definem a forma de representação. Ele tem uma base que indica a quantidade de símbolos utilizados. Também devemos levar em consideração a sua posição, em que aquele número pode ter um valor diferente de acordo com aonde ele está posicionado. Um exemplo, no sistema numérico decimal, temos o número 42 e o 24. Esse 2 aí indicado pela seta, ele tem o valor absoluto 2, porém, por estar na primeira casa decimal, que é a casa das unidades, ela tem peso 1. Então, esse 2 ele representa de forma relativa também o número 2. Enquanto que no número 24, o 2, apesar de ter valor absoluto 2, como no caso anterior, ele está na segunda casa decimal, na casa das dezenas. Portanto, esse 2 ele tem uma representação relativa de 10 vezes maior do que o número 2 comum. É muito importante entendermos essa questão posicional para entendermos os sistemas numéricos como um todo. Vamos utilizar como exemplo o sistema numérico decimal, que é o mais comum para todos nós. Veja o exemplo do número 634 ou 634 na base 10, ou sistema numérico decimal. Eu tenho o primeiro número, 4, como ele está na casa das unidades, tem peso 1. O segundo número, que está na segunda casa decimal ou a casa das dezenas, tem peso 10, enquanto que o 6, que está na casa das centenas, tem peso 100. Esse sistema ele é decimal, tem base 10, ou seja, tem 10 símbolos para representar qualquer valor. E quando nós indicamos esse número, ele vai possuir um dígito de mais peso e um dígito de menos peso. No caso do dígito que possui o maior valor é chamado de mais significativo, e o dígito de menor valor é o dígito menos significativo. O caso do sistema numérico binário. Ele é um sistema formado por dois únicos algarismos, o 0 e o 1. Portanto, ele é um sistema numérico de base 2, onde esse 0 e esse 1 vai ser utilizado para representar qualquer valor. Um exemplo, nós temos o número 101011,10, onde temos a indicação do bit mais significativo, ou bit de maior peso, e o bit menos significativo, ou bit de menor peso. A sua decomposição ela é análoga ao sistema numérico decimal, onde nós conseguimos indicar o quanto esse número vale em sistema numérico decimal. Esse número binário ele pode ser representado também em um sistema numérico decimal e vice-versa. Bem, existe uma diferença entre o sistema de numeração e a sua representação, mais especificamente a representação binária. Quando nós falamos de sistemas numéricos, nós estamos falando de valores que devem ser contados, devem ser operacionalizados. Então, podemos fazer uma analogia entre o sistema binário e o sistema decimal, que já foi dito anteriormente. Mas se falarmos de representação binária, o que esse 0 e esse 1 representa, ele pode variar. No caso, esse 0 e esse 1, eles representam situações opostas. Um exemplo, esse 0 e esse 1 pode representar um sim ou não, um ligado ou desligado, um verdadeiro ou falso, um alto ou baixo, um aberto ou fechado, ou etc. O sistema numérico octal é um outro sistema numérico utilizado na computação, na transmissão de dados. Ele é um sistema numérico de base 8, onde temos 8 símbolos para representar qualquer valor, de 0 a 7. Então, se fizermos uma analogia ao sistema decimal,
eu tenho uma contagem de 0 a 7 igual ao sistema numérico decimal, mas como ele chegou ao seu limite da primeira casa decimal, nós precisamos acrescentar um 1 na próxima casa e assim por diante. Então é muito interessante fazer essa analogia entre a contagem decimal e a contagem de outros sistemas numéricos. O sistema de numeração hexadecimal, ele é um sistema numérico de base 16, onde temos 16 símbolos para representar qualquer valor. Esse sistema já é bem mais utilizado na computação, na transmissão de dados. Hoje utilizamos computadores 32 ou 64 bits nessa transmissão, são múltiplos de 16. Como eu falei, os sistemas numéricos eles vão indicar valores, qualquer valor. Então, se nós queremos representar esse valor em sistema decimal, nós já conhecemos como fazer. Porém, se eu quero representar esse mesmo valor em outros sistemas numéricos, eu tenho que convertê-los. E vamos aprender um pouco a respeito. Se eu quero converter um número de sistema numérico binário para um sistema numérico octal ou hexadecimal, eu tenho que saber que os sistemas numéricos octal e hexadecimal foram criados para compactar a quantidade de bits. Então, a cada algarismo octal eu tenho 3 bits. E se eu quero converter de sistema binário para hexadecimal ou vice-versa, eu tenho que entender que para cada algarismo hexadecimal eu tenho 4 bits. Os exemplos a seguir mostram bem essa conversão. Observe sempre da direita para a esquerda, agrupamentos de 3 bits para o sistema numérico octal e agrupamentos de 4 bits para o sistema numérico hexadecimal. Bem, eu posso utilizar outro sistema numérico como base para conversões entre esses sistemas. É o caso do sistema numérico decimal. Para isso, eu posso levar em consideração essas duas dicas. A primeira é que, se eu quero converter um número de sistema numérico decimal para qualquer outro sistema de numeração, eu devo pegar esse número decimal e fazer divisões sucessivas pela base do sistema desejado. E o resultado, eu devo levar em consideração o último quociente e os restos das divisões, sempre na ordem que o número mais significativo, pode ser o bit para um sistema numérico binário, ele é o último quociente, e o bit menos significativo, no caso, ou o número menos significativo, o número que tem menor peso, é o primeiro resto das divisões. Se eu quero converter qualquer sistema de numeração para o sistema numérico decimal, eu devo somar os produtos de cada algarismo pela base, elevada a seu exponencial, que é o indicativo de sua posição. Os sistemas numéricos binários eles são a base dos computadores, do processamento de informações. E esse processamento pode realizar operações aritméticas. Operações como adição, subtração, multiplicação e divisão são realizadas internas na máquina. E essas operações são feitas como a gente conhece no sistema numérico decimal. Porém, temos que levar em consideração apenas 2 algarismos, 0 e 1. Aí está um exemplo da soma entre os bits 101 mais 1101. A subtração binária também ela vai funcionar como no nosso sistema numérico decimal. Faz a subtração pensando que temos apenas 1 e 0 de algarismo para representar esses valores. Bem, ao fazer a subtração ou qualquer outra operação, nós podemos encontrar números negativos. E essa representação de números negativos também deve existir em números binários. Existem 3 maneiras de você fazer essa representação utilizando números binários.
é através de sinal magnitude, onde temos o primeiro bit, o bit mais significativo, representando esse sinal, 0 para positivo e 1 para negativo, e os outros bits funcionam para representar o valor ou a magnitude desse número. Outra maneira de representar o número negativo pode ser utilizar o complemento de 1, onde para a representação positiva funciona igual ao sinal magnitude, mas na representação negativa nós devemos inverter todos os bits de magnitude. Onde for 1 vira 0, onde é 0 fica 1. Para a representação de números negativos utilizando o complemento de 2, nós vamos utilizar o primeiro bit para representar o sinal, porém os bits de magnitude eles devem passar por dois processos. O primeiro é ser convertido em complemento de 1 e, por fim, somar esse número resultante em mais um binário e teremos a resposta em complemento de 2. Aqui nós temos a representação da multiplicação binária. Também, como foi falado, utiliza a mesma técnica do sistema numérico decimal. Bem, temos que entender que esse sistema numérico binário ele é muito útil em muitas aplicações, principalmente as que envolvem a aritmética binária. Mas em outras aplicações, como a transmissão e recepção de dados, ele pode significar um atraso nesse processo. Nesse sentido, foi criado o código BCD, em que a conversão de sistema numérico decimal para binário foi de maneira bem mais simples, agrupando bits de 4 em 4, em que cada grupo de 4 bits representa um número decimal, de 0 a 9.